Tudo se inicia quando Paulina olhou nos olhos de Verônica, com sinceridade, e afirmou que jamais tomaria o homem de outra mulher. Em seguida, quis saber se ela faria algo assim. Verônica, com a voz firme, respondeu que nunca fez isso e que também não seria capaz. Enquanto isso, na mansão, Vovó Piedade rezava em silêncio, pedindo a Deus para que Rodrigo se recuperasse logo. Em Monterrey, Carlos Daniel foi chamado para atender uma ligação. Assim que saiu, Patrícia aproveitou para conversar com Rodrigo. Disse que quando ele estivesse melhor, voltaria para casa. Rodrigo concordou, mas demonstrou preocupação por ter que encarar Paola novamente. Patrícia tentou tranquilizá-lo, dizendo que agora Paola estava bem, mas ele parecia não acreditar. Mais tarde, Paulina contou a Carlos Daniel que já tinha resolvido tudo para que Rodrigo pudesse ficar em um quarto particular. Ele agradeceu, e ela aproveitou para pedir que o convencesse a voltar para a cidade deles. Carlos Daniel conversou com Rodrigo, e Patrícia comentou que nesse caso, bendita fosse Paola. Rodrigo ficou visivelmente animado ao saber que ela ficaria ao seu lado. Na fábrica Bracho, Leandro informou a Viviana que a senhora Paola queria conversar com ela. Curiosa, Viviana foi até a sala. Paulina a recebeu com calma e pediu que se sentasse, dizendo que iriam ter uma conversa franca, de mulher para mulher. Paulina começou dizendo que Leandro gostava muito dela e desejava se casar. Quis saber como Viviana se sentia em relação a ele. Viviana respondeu que o via apenas como amigo. Então, Paulina explicou que por mais bonita que uma mulher fosse, poucos homens se aproximavam com a intenção de casar. Ela continuou, alertando que ainda existem homens sem caráter, que prometem largar a esposa para viver um grande amor. Paulina então quis saber se foi isso que William disse a ela, promessas de casamento e felicidade. Viviana, assustada, perguntou como Paulina sabia. Com calma, Paulina disse que esse é o discurso de muitos homens para moças jovens. Viviana afirmou que não acreditou nele, e Paulina elogiou sua atitude, revelando que William amava a esposa e que agora, eles teriam um filho. Viviana ficou chocada. Paulina foi direta. Disse que William era apegado à boa vida, e que Stephanie oferecia isso a ele. Agora, com um filho, seriam ainda mais felizes. Aconselhou Viviana a não se envolver, pois poderia perder o emprego, a dignidade e o respeito. Viviana respondeu que não se meteria. Paulina, então, falou com carinho que Leandro era o tipo de homem que protegeria a mulher ao seu lado. Disse que gostaria de ser madrinha do casamento dos dois, mas, se Viviana não quisesse o rapaz, não fingisse amor. Porém, se sentisse algo por ele, que deixasse o sentimento crescer. Viviana ficou pensativa. Enquanto isso, Carlos Daniel contou à vovó Piedade que Rodrigo estava melhorando. Nesse momento, William e Stephanie chegaram e perguntaram se ele voltaria para a cidade. Carlos Daniel confirmou, mas confessou que não queria ir para a fábrica. Os dois insistiram que ele era o melhor para acomodar os negócios. Vovó Piedade interveio, dizendo que Paola estava cuidando de tudo muito bem. Mesmo irritado, Carlos Daniel acabou concordando com ela. Na fábrica, Viviana chorava sozinha. Leandro a viu e quis saber o que havia de errado, mas ela se afastou sem dizer uma palavra. Preocupado, ele foi falar com Paulina. Ela, então, explicou que isso era um bom sinal, pois mostrava que Viviana estava pensando no que ouviu. Contou que falou para a moça que ele era a melhor coisa que poderia acontecer em sua vida. Leandro ficou esperançoso.
Em outro momento, Carlos Daniel atendeu ao telefone e conversou com Verônica. Agradeceu por ela ter ligado para saber de Rodrigo, mas comentou que ela não precisava ter ido trabalhar. Verônica disse que preferiu ir. Depois de se despedirem, Vovó Piedade perguntou quem era. Carlos Daniel contou que era uma secretária eficiente. A avó notou o sorriso dele e perguntou se Verônica era bonita. Ele respondeu que não era feia, mas isso não importava. Comentou que ela era divorciada, tinha um filho e precisava trabalhar. Vovó Piedade comentou que uma secretária bonita e eficiente podia ser um problema. Mas Carlos Daniel ressaltou que o chefe da fábrica agora era Paola. Mais tarde, Vovó Piedade conversou com Adelina, dizendo que aquela tal Verônica poderia ser um risco para o casamento de Paola. Comentou que Carlos Daniel estava sorridente demais, e que uma secretária bonita era capaz de abalar até os casamentos mais sólidos. Lembrou que seu neto já tinha falado em divórcio, e do jeito que as coisas estavam entre ele e Paola, isso não parecia impossível. Na fábrica, Carlos Daniel trabalhava com Verônica e puxou conversa. Perguntou se depois do divórcio, ela nunca se apaixonou novamente. Verônica disse que não, e ele achou estranho. Disse que não conseguia viver sem amor. Ela respondeu que já tinha sofrido demais. Ele tentou animá-la, dizendo que nem sempre seria assim. Verônica concordou, mas confessou que não queria trazer um padrasto para seu filho. Curiosa, Verônica perguntou sobre Paola. Carlos disse que ela estava resolvendo assuntos da empresa. Ela, então, pediu licença para fazer uma pergunta sem parecer invasiva. Ele deixou. Verônica foi direta, queria saber se ele tinha problemas no casamento. Enquanto isso, Lisete conversava com Stephanie e perguntou se ela levaria um bebê para casa. Stephanie confirmou. Lisete quis saber quando, e a tia disse que em alguns meses. A menina perguntou se era menino ou menina, e Stephanie respondeu que ainda não sabia, mas torcia para que fosse um menino parecido com William. De volta ao escritório, Carlos Daniel desabafou com Verônica. Disse que ele e Paola foram felizes um dia, mas agora tudo tinha mudado. Paola já não o amava e nem permitia que ele se aproximasse. Verônica tentou acreditar que Paola ainda sentia algo por ele, mas ele foi firme, garantiu que não. Então, surpreendentemente, ele comentou que talvez já tivesse dito, mas achava Verônica uma mulher muito interessante. Verônica tentou levar na brincadeira, dizendo que isso era só um elogio. Carlos Daniel insistiu, dizendo que ela era linda e perigosamente encantadora. Verônica manteve a compostura e respondeu que era uma mulher decente e não queria ser diversão de chefe. Ele pediu desculpas, dizendo que não falou por mal. Ela garantiu que não estava ofendida, mas gostava de deixar tudo bem claro. Voltou ao trabalho, enquanto ele se mostrava arrependido por ter se deixado levar. Em outro cenário, Alessandro falava ao telefone com Luciano, que queria saber se ele já tinha decidido dar dinheiro à usurpadora para que ela ficasse calada. Alessandro foi direto, não daria dinheiro para ela e muito menos para ele. Luciano tentou argumentar, dizendo que só queria ajudar. Alessandro respondeu que sabia se cuidar sozinho e desligou o telefone. Enquanto isso, Verônica pensava em Carlos Daniel. Confessou para si mesma o quanto ele a atraía. Mas sabia que não podia se apaixonar por um homem casado, ainda mais com 2 filhos. Na mansão, Carlos Daniel entrou e foi direto ao encontro de Lisete, Stephanie e William. Lisete, animada, contou que a tia iria trazer um bebê de Paris. Surpreso,
Ele quis saber se já estava tudo certo. Stephanie confirmou com um sorriso. Então, Carlos parabenizou os dois e disse que subiria para descansar. Lisette logo se ofereceu para acompanhá-lo. Assim que os dois saíram, Stephanie olhou para William com desconfiança e perguntou o que estava acontecendo com seu irmão. William respondeu, meio em tom de brincadeira, que achava que ele estava interessado em Verônica, a nova secretária. Stephanie reagiu, dizendo que apesar de não gostar de Paola, também não queria ver Carlos Daniel envolvido com uma secretária. William tentou acalmá-la, dizendo que ela devia focar apenas no bebê que estava por vir. Stephanie, mais tranquila, concordou. No quarto, Lalinha lia uma carta com atenção. Era de Douglas Maldonado, endereçada a Paulina. Quando ouviu passos se aproximando, ela se apressou em esconder a carta no lugar de antes. Paulina entrou logo em seguida, visivelmente cansada, e pediu que avisassem a todos que não jantaria naquela noite. Disse que precisava descansar. Lalinha assentiu e saiu, deixando Paulina sozinha, pensando que Paola já deveria estar prestes a voltar, e ainda não tinha dado nenhum sinal. Na cozinha, Lalinha encontrou Cacildra e disse que tinha uma novidade para contar. Com ar conspiratório, revelou que a senhora Paola tinha um novo pretendente. Contou sobre a carta do milionário Douglas Maldonado, afirmando que ele estava apaixonado por ela. Cacildra, curiosa, perguntou se a carta era romântica. Lalinha disse que não exatamente, mas acreditava que Paola estava esperando ele voltar para fugirem juntos. Enquanto isso, o telefone da mansão tocou. Lalinha foi atender, e logo depois, foi até o quarto de Paulina, que já estava dormindo. Ela bateu na porta, e quando Paulina acordou, avisou que o tal homem que nunca diz o nome queria falar com ela. Paulina hesitou, mas Lalinha disse que se ela não atendesse, ele falaria com Carlos Daniel. Com receio, Paulina decidiu atender. Era Luciano. Ele insistia em encontrá-la. Paulina deixou claro que não tinha nada para dizer, sabia que ele só queria dinheiro, e disse que estava aguardando o retorno de Paola, pois o tempo estava se esgotando. Luciano, porém, afirmou com convicção que Paola não voltaria. Pediu que ela se encontrasse com ele no lugar de sempre no dia seguinte. Paulina, contra a vontade, acabou aceitando. Na mesma hora, em outro quarto, Carlos Daniel pensava em Verônica. Lembrava das palavras dela, de que não queria ser diversão de chefe. Coincidentemente, Verônica também pensava nele, certa de que ele não era feliz ao lado da esposa. Enquanto isso, na casa de Leda, Luciano dizia que pretendia ficar por alguns dias, se ela não se incomodasse. Leda respondeu que seria um prazer recebê-lo. Luciano aproveitou para perguntar como estavam as coisas com Carlos Daniel. Leda contou, animada, que em breve começaria a trabalhar na fábrica e estava certa de que logo conseguiria separar ele de Paola para finalmente se casar com ele. Na manhã seguinte, Carlos Daniel pediu que Adelina fosse ao quarto de Paulina ver se ela já estava pronta para ir à fábrica. Se não estivesse, que se apressasse. Adelina foi dar o recado, e Paulina, ao ouvir, ficou imóvel, sem saber o que responder. No corredor, Vovó Piedade cruzou com Carlos Daniel. Estranhou ele sair tão cedo e perguntou o motivo. Ele disse que tinha muitas responsabilidades na fábrica. Nesse momento, Paulina apareceu, e Carlos comentou que chegariam atrasados. Mas ela respondeu que não iria com ele, pois tinha outras coisas a resolver. Assim que ele saiu, Vovó Piedade convidou Paulina para conversar em seu quarto. Lá,
Perguntou se era ela quem precisava dizer alguma coisa. Paulina, desconcertada, escutou quando a avó perguntou de... Ao mesmo tempo, Rodrigo se queixava com Patrícia. Disse que tomava remédios demais, mas não queria continuar parado. Queria voltar a trabalhar, mas não tinha vontade de ir à fábrica e também não se sentia bem recebendo sem fazer nada. Patrícia tentou convencê-lo de que ele era um dos donos e que tinha todo o direito de descansar. No quarto da vovó, Paulina respondeu com sinceridade. Disse que Verônica era a nova secretária da fábrica. Piedade então quis saber se ela era tão bonita a ponto de despertar desejo em um homem casado. Paulina respondeu que sim, especialmente se ele estivesse se sentindo rejeitado. A vovó quis saber se era o caso de Carlos Daniel. Paulina confirmou. Então, Piedade perguntou o motivo disso. Paulina hesitou e disse que queria muito contar, mas talvez nunca pudesse. De volta ao jardim, Patrícia elogiava o trabalho de Paola. Disse que ela estava resolvendo muitos problemas. Rodrigo admitiu que era verdade, e que toda a família devia a ela o fato da fábrica não ter fechado. Mas acrescentou que apesar disso, nunca conseguiria perdoá-la. Patrícia pediu que ele agisse com misericórdia, como Deus faria. Rodrigo respondeu que não era Deus, era apenas Rodrigo Bracho, um homem comum, com falhas. Em casa, Piedade alertou Paulina. Disse que ela não podia deixar Verônica conquistar Carlos Daniel, pois ele não era homem de aventuras, e se apaixonasse de verdade, iria deixá-la. Paulina respondeu com tristeza que não podia impedir isso. A vovó, indignada, quis entender por quê. Exigiu a verdade. Paulina falou com pesar que esperava, um dia, poder explicar tudo. A vovó então comentou que a antiga Paola amava Carlos Daniel, e quis saber se a atual também sentia algo. Paulina olhou nos olhos dela e disse que o adorava, e pediu que não se preocupasse. Disse que precisava sair, e se despediu. Em outro lugar, Paola estava com Alessandro. Disse a ele que teria que partir em breve, pois precisava voltar para casa. Alessandro perguntou se voltariam a se ver. Paola garantiu que sim, mas não sabia quando, pois seu foco agora era voltar e tirar a impostora de sua casa. Na sequência, Paulina encontrou-se com Luciano. Disse que não aguentava mais suas chantagens e que se ele continuasse, ela não responderia por si. Luciano foi direto, queria 2 milhões, e dessa vez não aceitaria menos. Enquanto isso, na fábrica, Leda chegou pronta para o primeiro dia. Ao mesmo tempo, Carlos Daniel puxou conversa com Verônica. Perguntou se ela gostava de flores. Ela respondeu que sim. Então, ele entregou uma rosa e disse que era do jardim da sua casa. No instante em que ela segurou, a flor escorregou. Ambos se abaixaram ao mesmo tempo para pegá-la, e sem perceber, seus rostos ficaram bem próximos, prestes a se tocarem num beijo. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.